Você está sintonizado no Cidadania da TV Senado. Nós hoje vamos falar sobre os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um estatuto que provocou grandes mudanças na sociedade, foi recebido com palmas por alguns e com má vontade por alguns segmentos sociais. E nós vamos discutir esse tema hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Márcia Helena Carvalho Lopes. Ministra, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Elival, estou à disposição. Vamos começar pelo tratamento dispensado pela sociedade a essa peça, né? essa peça importantíssima, né? Da legislação, que foi o ECA. Como é que a sociedade recebeu nesses 20 anos, como é que se comportou perante esse estatuto tão revolucionário na época em que foi admitido? Bem, como em todos os temas, né, nós vivemos numa sociedade contraditória, em que há posições muito divergentes, posições conservadoras, preconceituosas, mas também posições de coragem, não é, dos legisladores e de toda uma mobilização da sociedade que desejou muito que tivéssemos uma lei democrática, uma lei cuidadosa, uma lei que protegesse de fato as crianças e adolescentes brasileiras e não rotulassem ou culpabilizassem as crianças pela história do país, né? Um país que demorou muito para se voltar à cidadania, a entender o papel do Estado, a responsabilidade do Estado brasileiro em proteger a sua população, e principalmente as crianças e adolescentes. Tanto é que na Constituição de 88 é a criança e o adolescente que aparece como prioridade absoluta. E o Estatuto da Criança, nesses 20 anos, o que estabelece é isso, é um sistema de garantias de proteção integral a todas as crianças e adolescentes brasileiros. É comum a gente ver na rua, né, pessoas se queixam do Estatuto, dizendo assim, coisa desse tipo: esse Estatuto só serve mesmo para estimular a delinquência do jovem, do adolescente, principalmente do adolescente, e da criança, até da criança. Como é que a senhora reage a esse tipo de questionamento? Olha, essa posição ou é por falta de informação, porque de fato nós demoramos muito até para compreender, para interpretar, não é, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que é, na verdade, mais rigoroso do que o próprio Código Penal brasileiro em se tratando das situações dos atos infracionais cometidos por adolescentes. Então, ou por falta de informação, ou então por uma posição, de fato, preconceituosa, não é, que discrimina, que pune as crianças e que acha que a sociedade tem que funcionar assim, não é? Então, nós temos essas várias posições, como temos em relação à criança e adolescente, ao Estatuto, nós temos em relação a diversos outros assuntos, seja em relação à mulher, em relação à questão racial, não é? Aos idosos, às pessoas com deficiência. Então, isso faz parte da sociedade. E quando o Brasil quis ser um país mais democrático, quando ele editou uma Constituição estabelecendo o Estado democrático de direito, ele exigiu que leis regulamentassem os artigos da Constituição. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma dessas leis. Portanto, nós estamos em sintonia com aquilo que a sociedade brasileira aprovou quando aprovou a Constituição de 88. Mas vamos deixar críticos e adeptos de um lado e vamos voltar nossos olhos para a criança. O Estatuto melhorou a vida da criança no Brasil? Não há dúvida disso. O Estatuto estabelece, primeiro, a responsabilidade do Estado, não é, dos governos federal, estaduais e municipais, em criar as condições, os serviços, os benefícios, as políticas públicas, seja a escola, seja a saúde, a cultura, o lazer, o esporte, né, a assistência social, como benefícios de proteção, de cuidado às crianças e adolescentes. Também responsabilizou as famílias das crianças e adolescentes pelo cuidado, pela proteção, pela manutenção das crianças na escola, pelo cuidado com a saúde, pela formação. E também responsabilizou toda a comunidade. Então, ele é uma lei inteira, uma lei integral que estabelece um sistema, numa das partes, um sistema de proteção às crianças e numa outra parte do Estatuto, aquilo que nós chamamos de medidas socioeducativas, exatamente para os casos de adolescentes que cometem atos infracionais e que devem responder por isso. O Estatuto criou o Conselho Tutelar. Né, que parece que só tem 90 cidades hoje que não têm o Conselho Tutelar. Algumas outras que têm o Conselho Tutelar estão em condições precárias. Como é que a senhora analisa
o primeiro funcionamento do Conselho, qual é o papel dele e o que é que ele de fato representou para a proteção da criança e do adolescente. E segundo lugar, que perspectiva nós temos de melhoria desses que estão em condições precárias? O Estatuto da Criança ele foi exatamente aprovado por conta da realidade do país, né? O Brasil, ele historicamente, nos seus mais de 500 anos, ele não teve a capacidade de construir uma cidade para todos, né? Um país para todos, um país que desse conta de cuidar dos milhões de brasileiros e brasileiras, considerando a diversidade do nosso país. Os grandes centros, as grandes metrópoles, os municípios muito pequenos, municípios com comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, e as crianças e adolescentes também sofreram isso. Então o Estatuto ele vem para atender, para regimentar os responsáveis por isso. Então, nós estamos mudando essa história, esse curso do país. Mas isso demora um tempo, não é? Quando nós temos governantes mais preocupados, sejam nas prefeituras, nos estados ou no governo federal, quando nós temos legisladores, quando nós temos uma sociedade civil mais mobilizada, o município, as cidades também se organizam melhor para atender às realidades das crianças que moram ali, não é? Então, isso depende de um bom diagnóstico, depende de um planejamento, depende da capacidade dos profissionais em instituir serviços importantes. E o Conselho Tutelar, ele vem, não é? Ele significa exatamente que as pessoas estão... Quem integra esse conselho? São pelo menos 5 membros que integram cada conselho tutelar, né? Ele é um órgão jurisdicional, ele é um órgão autônomo, ele é um órgão definido em lei, e o município realiza a eleição. Em alguns municípios é eleição direta, é eleição universal, todos os eleitores podem votar. Em outros municípios são colegiados, isso depende da lei que organiza, não é, a Lei Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente em cada município, que institui o Conselho Tutelar, institui a conferência, institui o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente em todo o Brasil, e nós temos conselho nos 100% dos municípios brasileiros. Então, este colegiado de pessoas, não é, que são pessoas da sociedade, não é? Que integrada por cada município entende a melhor forma de eleger essas pessoas, pessoas que têm um compromisso, que têm experiência, não é? E que defendem as crianças e que ficam observando e alertas sempre há situações de negligência, de omissão, ou da família, ou do Estado, no sentido de que essas crianças estejam na escola, que elas tenham tempo de brincar, que elas não estejam no trabalho infantil, que elas não sejam vítimas de abuso e exploração sexual, então que não sofram violência, seja na sua família ou onde quer que seja. Então o Conselho Tutelar, ele cumpre esse papel fundamental. E nós estamos avançando muito, há muito caminho pela frente, por isso, né, pela história do país, porque deixou milhões de crianças em situação de abandono, não é? Não criou as estruturas de políticas públicas suficientes. Nós tínhamos escolas onde as crianças tinham que andar 10, 20, 30 quilômetros. O Estatuto diz que as escolas devem ser implantadas próximos às suas casas. Então, o Estatuto ele vem colocar aquilo que é um direito fundamental, o que nós queremos para os nossos filhos, o que toda a sociedade deve desejar. E aí, então, é uma luta permanente, não é? Nós precisamos avançar muito ainda, mas o Estatuto significa uma decisão política e uma escolha que o Brasil fez de proteger as suas crianças. E o Brasil está sendo cobrado por isso. Os governos são cobrados, as famílias são cobradas, a sociedade é cobrada por isso. E os organismos internacionais, né, os organismos que estão também nessa luta, cobram o nosso país. Mas o Brasil, felizmente, está bem na foto hoje, numa série de ações, não é? Porque o Brasil está sendo reconhecido como um país que assumiu essa responsabilidade e que está enfrentando esses desafios. Um dos graves problemas vividos hoje pela criança e pelo adolescente brasileiro, principalmente das classes de nível mais baixo de renda, é a questão do trabalho infantil. O trabalho infantil impede que a criança se forme, que a criança seja educada, que ela possa, no futuro, progredir. Vamos ver um pouco um resumo do que é esse problema. É preciso melhorar a qualidade do ensino, mas antes de tudo, é necessário tirar as crianças dos canaviais, das plantações de laranja e fumo, do comércio e das fábricas. Trabalho é para adultos,
criança precisa estudar. Com educação, nossas crianças aprendem a escrever um novo presente sem trabalho infantil. 12 de junho, Dia de Combate ao Trabalho Infantil. O governo federal mantém o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele distribui R$ 40 para cada criança retirada do trabalho, caso a família more nas áreas urbanas de capitais, regiões metropolitanas e cidades com mais de 250 mil habitantes. O benefício cai para R$ 25 caso a família more em outros municípios e em áreas rurais. No período entre 98 e 2008, o programa retirou do trabalho 2.100.000 crianças e adolescentes na faixa entre 5 e 15 anos, uma redução de 53%. O programa encontra obstáculo no que os especialistas chamam núcleo duro do trabalho infantil. Esse é difícil de combater, pois envolve crianças em ilícitos, como tráfico de drogas e prostituição. Mas existem atividades legais em que o trabalho infantil não é denunciado. As piores formas do trabalho infantil, ou elas acontecem na informalidade ou no ilícito. Na informalidade, o trabalho infantil doméstico. Na agricultura familiar, todos se dividem o trabalho. A relação de trabalho não é formalizada e dificulta, então, a ação do Estado por meio da fiscalização. E o trabalho informal urbano, né? Todo aquele trabalho de venda, de comércio, de sinaleiras, de uso de criança para mendicância, que está disseminado em todas as nossas cidades, onde o Estado tem dificuldade de acesso, porque o Estado não é onipresente em todas as esquinas de suas cidades. As discussões hoje têm sido no sentido de avançar nessa temática de forma intersetorial, né, envolvendo vários atores, vários mecanismos para que a gente possa avançar na fiscalização, avançar na intervenção de atendimento também das famílias e desse público. Ministra, a senhora queria fazer algumas correções aos números, né? Porque, na verdade, como já foi dito, não é, o Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, ele acontece desde 1996, né, por mobilização da sociedade, já por um amadurecimento da sociedade, colocando um basta no trabalho infantil. Felizmente, nós já não temos hoje crianças trabalhando nas minas de carvão, por exemplo, mas temos ainda crianças no trabalho infantil, como foi dito, na área urbana, na área rural, nesse trabalho invisível, né, que às vezes é muito difícil identificar crianças que estão no trabalho doméstico ou mesmo na agricultura familiar, que não é aquele trabalho educativo com os pais, com proteção, mas que é o trabalho explorado, é o trabalho comercial. Isso nós não podemos admitir. E o que nós fizemos? Nós temos um cadastro único dos programas sociais, de onde sai a base de beneficiários das famílias do Bolsa Família. Então, nós integramos essa base de dados. Hoje nós temos um campo de preenchimento no cadastro único, não temos limite orçamentário para isso, quer dizer, nós temos recursos suficientes para acolher, para inserir no cadastro todas as crianças que sejam identificadas no trabalho infantil. Nós fazemos e aproveitamos esse momento para fazer um apelo no sentido de que as prefeituras, através da assistência social, da educação, da saúde, de todas as áreas, identifiquem as crianças, insiram no cadastro único e aí, com essa integração do PET com o Bolsa Família, as famílias passaram a receber, né, essa transferência de renda. E, além disso, que coincide com o Bolsa Família. E, além disso, as crianças são inseridas nas ações, nas atividades socioeducativas, no turno, no horário contrário ao horário que ela vai na escola. Hoje são mais de 820 mil crianças que saíram do trabalho infantil, que atualmente estão inseridas no PET, no Bolsa Família, são atendidas no Centro de Referência da Assistência Social ou nos centros especializados, e este apelo que nós estamos fazendo. Quer dizer, nós vamos erradicar o trabalho infantil, não só as piores formas, mas todo o trabalho infantil. Eu acabo de voltar da Holanda, há alguns dias atrás. O Brasil vai sediar a próxima Conferência Global do Trabalho Infantil. O Brasil foi escolhido exatamente porque há uma avaliação de que o Brasil tem avançado. Nós reduzimos drasticamente o trabalho infantil e pretendemos, até 2013, erradicar
todas as piores formas, mas num curto espaço de tempo queremos erradicar todo o trabalho infantil. Exatamente porque lugar de criança é na escola, é brincando, é vivendo processos pedagógicos importantes para a sua juventude e para a idade adulta. Qual é a punição que existe para a empresa que se utiliza do trabalho infantil? Bem, a empresa, por parte do Ministério do Trabalho, uma fiscalização rigorosa, não é? E a empresa não só paga a multa, como ela responde criminalmente, não é? Civilmente, criminalmente, por essa conduta, não é? De contratar crianças. Nem empresas, nem instituições da sociedade, nem famílias podem contratar crianças e adolescentes até os 16 anos. De 16 aos 18, as crianças e adolescentes podem participar e frequentar cursos de profissionalização, de qualificação